Chegamos aqui então neste conceito de capacitância, a respeito do conceito de capacitores. Então vamos lá, pessoal. O que é um capacitor? A gente tem que entender o que é um capacitor. Vocês lembram daquelas câmeras digitais que você tinha que, aquelas câmerazinhas normalzinhas que todo mundo já teve, que você ia apertar assim para tirar foto, quando ela estava ligada com flash, ela fazia tipo um barulhinho assim, ó. Aí saiu flash. Aquele item que você tinha ali tratava-se de um capacitor. Então, para que serve o capacitor? O capacitor ele serve para você inserir ele em um determinado circuito e ele consegue acumular carga elétrica. E quando é necessário, essa carga elétrica ela é dissipada para o sistema. Tudo bem? Então, essa é a função de um capacitor. Beleza. E essa capacidade que um corpo ele tem de acumular carga elétrica é chamada de capacitância. Então, a capacitância é a capacidade de acumular carga elétrica. Por definição, a capacitância de um condutor depende da quantidade de carga e o respectivo potencial elétrico da sua superfície. Então, a equação da capacitância é capacitância igual a carga pela tensão. Ok? A unidade de capacitância no sistema internacional, como eu tenho que carga é dada em coulomb e tensão é dada em volt, qual que é a unidade de capacitância? 1 coulomb por volt. E essa unidade de 1 coulomb por volt foi denominada como sendo farad. Então, quando a gente fala de força, é dada em newtons. Quando a gente fala de distância, é dada em metro. Quando nós falamos em capacitância, ele é dado em farads. Ok? Então, os capacitores, né, eles são elementos do circuito elétrico cujo objetivo é acumular carga elétrica. Esses elementos são chamados de capacitores ou também de condensadores. Aqui nós temos uma representação esquemática de um capacitor. Qualquer que seja a placa de um circuito eletrônico que você abra e visualize, você verá que existem capacitores. Então, os capacitores eles servem para que mantenha a energia ainda em determinado instante. Quando a gente tem um capacitor esférico, a nossa capacitância ela muda um pouquinho. Então, a nossa capacitância ela torna-se o raio dividido pela constante eletrostática. Então, olha só, uma esfera de raio de 18 centímetros encontra-se eletrizada com uma carga de 5 microcoulombs, em equilíbrio eletrostático no vácuo, cuja constante vale tanto. Qual que é a capacitância eletrostática dessa esfera e o potencial elétrico em sua superfície? Então, olha só, como trata-se de uma esfera, a capacitância nessa esfera, ela vai ser dada como? Vou pegar aqui, ó. Capacitância dada pela razão do raio pela constante eletrostática do meio. Então, a capacitância, ela será igual. Quanto que vale o raio? 18 centímetros. Vezes 10 a menos 2, perfeito. Para passar de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Então, meu raio, ele vale 18 centímetros, que é a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 2 metros. Dividido por quanto? 9 vezes 10 elevado a nona. Lembre-se sempre de colocar nas unidades do SI, senão vai dar errado. Então, quando eu faço essa divisão, fica bem fácil, né? Porque primeiro eu tenho que dividir os números. Quanto que é 18 dividido por 9? 2. Ali agora vai ficar vezes 10 elevado a quanto? É como se esse 10 elevado a nona subisse negativo. Então, menos 2 menos 9, menos 11. Unidade de capacitância, não pode confundir o C com carga, que é muito fácil você confundir. Ah, é C de carga. Não, é C de capacitância. Q é de carga. Qual que é a unidade de capacitância? Farads. Beleza. Aí, a capacitância foi calculada e agora tem que determinar qual que é o potencial em sua superfície. Não é o conteúdo que a gente tinha estudado na aula passada? Como que é o potencial na superfície? Kq sobre R. Kq sobre R. Então, o potencial na superfície, que é o mesmo potencial dentro dela, lembra? K é a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Vezes o valor da minha carga é de 5 micro. O que é micro?
10 a menos 6. Se não lembrar, erra. Dividido pelo raio. Quanto que vale o raio? 18 vezes 10 a menos 2. Então, o meu potencial U será igual a 9 vezes 5, 45. Vezes 10 elevado a quanto? 9 menos 6, 3. Sobre 18 vezes 10 a menos 2. Vou lá para o meu rascunho. 45 dividido por 18. Dá para fazer vezes quanto? Vezes 2, que dá 36. 45 menos 36, 9. 0. 18 vezes que número dá 90? Vezes 6. 6 vezes 8, 48. Ia passar. Então tem que ser vezes 5. Que dá 80, né? Menos 80. Tá, acho que já tá bom. Então, qual que é o meu potencial aproximado? Bateu com o da apostila? 2,5 vezes 10 a quanto? Menos 2 sobe positivo. 3 com 2, 5 volts. Lindo, bonito, forever. Aí, quando eu tenho um capacitor de placas paralelas, já muda a minha equação. Aí vocês devem já estar perguntando assim, mas é complicado, né? A gente faz aqui tudo, beleza. Mas daí quando chega lá no vestibular, vai ter que lembrar de 1.500 equações? Não. Geralmente, por exemplo, o vestibular da UEM, vestibular da UEL, eles já dão um formulário. Então tem todas essas equações, mas eles não falam o que é. Você tem que olhar para isso aqui, você tem que saber que é um capacitor de placas paralelas. Você tem que voltar para isso aqui e saber que é de um capacitor esférico. Como que você sabe que tem a ver com capacitor? Porque tem o C de capacitância. Como que você sabe com uma geometria esférica? Porque envolve raio. Onde você tem raio? Em uma geometria esférica. Logo, é a capacitância de um capacitor esférico. Esse outro caso aqui, como que eu sei que trata-se de um capacitor de placas paralelas? Porque eu tenho aqui a permeabilidade do meio, eu tenho a minha área e eu tenho aqui a distância que separa essas duas placas. Ok? Então, daí ele fala, um capacitor plano tem essa capacidade em farads e ela apresenta cada uma de suas áreas 200 centímetros quadrados. E o meio entre as placas é o ar, cuja permeabilidade elétrica é 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Qual que é a distância entre as placas deste capacitor? Então, você vai lá, pega a sua equaçãozinha, no lugar da capacitância, que é o C, eu já sei o valor que é. É 17,7 vezes 10 a menos 12. Igual, a permeabilidade do meio é 8,85 vezes 10 a menos 12. A minha área que eu tenho é de 200 centímetros quadrados. Quanto que eu passo para metro quadrado? 10 a menos 2? Vai ser a menos 4. Como que eu sei disso? Olha só. Metro, centímetro. Na verdade não, metro, decímetro e aqui centímetro. Daqui para cá, o que eu ensinei vocês a fazerem? Vezes 10. E daqui para cá eu fazia vezes 10 a menos 1. Só que agora aqui está o quadrado. É metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Então, neste caso, o que eu terei que fazer? Daqui para cá agora não é só vezes 10. É vezes 100, então é vezes 10 em segundo. Daqui para cá é dividir por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Logo, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 2, 10 a menos 4. Então, essa distância que eu tenho, ela vai ser de 200 vezes 10 a menos 4. Dividido por quanto? Pela distância D que você não sabe, perfeito. Então, agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse D que está dividindo, passar para cá multiplicando, pegar esse cara que está multiplicando, passar para cá dividindo. Então, D será igual. Primeiro aqui eu posso até fazer a multiplicação, não posso? Dá para fazer de cabeça aqui? Dá. Primeiro eu multiplico por 2, depois por 100. Que 2 vezes 100 é 200. 2 vezes 5? Fica 0, sobe 1. 2 vezes 8? Mais 1 que subiu? Sobe 1. 2 vezes 8? Mais 1 que subiu? Pronto.
Se fosse 2, era isso aqui. Concorda? E a vírgula ia estar onde, se fosse 2? Aqui, ó, 2 casas decimais. Agora, como eu multipliquei por 100 ainda, anda 2 casas para a direita. Pronto, é só esse número prontinho. Vezes 10 elevado a quanto agora? A menos 12 com menos 4. Dividido por quem? 17,7 vezes 10 a menos 12. Bom malandro que eu sou, eu já olho para esse negócio e falo, cara, isso aqui é quase igual a isso, né? Eu consigo transformar o de baixo igualzinho de cima? Então eu vou fazer isso. Por quê? Eu quero. Vezes 10 a menos 16. Eu quero, vai facilitar a minha vida. É isso que você tem que pensar. Para virar o cara de cima, eu tenho que dar 2 casas para a direita, vocês concordam? Toda vez que eu tenho 10 elevado a x e eu ando uma casa para a direita, eu tiro 1 do valor do meu expoente. Toda vez que eu tenho 10 elevado a x e eu ando para a esquerda, eu acrescento 1 no valor do meu expoente. Então, como eu andei 2 casas para a direita, vai virar o número que eu quero. E eu tenho que tirar 2 do expoente. Menos 12, tirando mais 2, menos 14. Um número por ele mesmo, quanto que dá? 1. 10 a menos 16, com 10 a menos 14. Menos 14 sobe positivo. Menos 16 mais 14, menos 2. Em qual unidade está isso aqui agora? Metro. Aí aqui nós temos algumas relações matemáticas para a determinação da energia que é armazenada em um capacitor. Aqui nós temos como que a tensão varia, né? O potencial varia em função da carga. Aí aqui é somente manipulação matemática. Aqui é calculada a área que nós temos abaixo dessa curva, que é um triângulo. Então você vê que a energia do capacitor é numericamente calculada pelo produto da carga pelo potencial dividido por 2. Por meio dessas outras equações, você chega em todas essas ramificações, que eu aconselho fortemente que vocês copiem depois para saber fazer os exercícios. Tá? Olha lá, pessoal, como que a gente entende essa ideia de capacitância? Qual que é o tipo de capacitor que eu tenho aqui? Um capacitor de placas paralelas, não é um capacitor esférico. Concorda? Então, ali eu tenho uma certa pilha. Inicialmente, qual que é a tensão dessa minha pilha? 0. Se a tensão da minha pilha é 0, o que acontece neste caso? Eu não tenho nenhuma tendência de movimento dos elétrons. Vocês concordam comigo? Quando eu coloco o potencial desta minha pilha para 1,5 volts, o que vai acontecer? As cargas foram para o capacitor? Provavelmente esse aqui seria qual polo? Positivo. E aqui é o meu polo negativo. Lembra que eu tenho o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica? Mas aqui, o meu positivo, ele estava querendo ir para o polo negativo. Então, olha só o que aconteceu. Graças a esses fios metálicos, toda carga, todo potencial positivo aqui, essas cargas positivas, elas queriam sair daqui e ir lá para o polo negativo. Vocês concordam comigo? Só que essas cargas negativas, elas também queriam encontrar as cargas positivas. Só que esse circuito está aberto ou está fechado? Aberto. Logo, tem corrente elétrica? Não tem corrente elétrica. Para existir corrente elétrica tem que ter um caminho fechado. Tá, mas então aonde que vem essa ideia do meu capacitor? Olha só, se eu coloco o campo elétrico, olha as linhas de campo elétrico que eu tenho ali. Então, essas linhas de campo elétrico que auxiliam nesse armazenamento de energia no meu capacitor. Eu não tenho passagem de corrente elétrica, mas eles ficam ali graças a esse acúmulo de carga, ele consegue proporcionar esse fato dele conseguir agrupar essas cargas, armazenar. Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, qual que é a energia armazenada? Qual que é a energia que vocês estão vendo aqui? 0,10 picojoules. O que acontece se eu aumentar a área? Pega a equação da capacitância para um capacitor de placas paralelas. Capacitância é igual a epsilon, que é a permeabilidade do meio, aqui o meio é o ar, vezes a área dividido pela distância. Então, já que é vezes a área é diretamente proporcional, concorda?
Então vamos ver se eu aumentar a área, eu consigo aumentar aqui a minha energia. Olha lá. Estou aumentando a energia? Estou aumentando a energia e estou aumentando a capacitância. Consequentemente, se eu diminuir a área, o que acontece com a capacitância e com a energia? Posso até colocar aqui sobre a carga também. Ó. Diminui. Ó. Olha a intensidade do meu campo elétrico pequenininho que ele fica. Aumentei de novo. Ó, a diferença que vocês têm. Agora ele é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor vai ser o potencial e energia. Olha lá, aumentando a distância entre elas. Diminuo a distância, eu aumento. Se eu aumento a distância, eu diminuo todas essas variáveis. Tá claro isso? Então tá bom. Outra coisa que é bacana, deixa eu só ver esse aqui da lâmpada se é legal. Oi? Se você coloca no menos 1,5, você só inverte a polarização. Aqui está indo de cima para baixo, aqui vai de baixo para cima. Aí esse aqui com a lâmpada é para você ver a importância que existe para isso. Olha só, coloco aqui meu capacitor bonitão, armazenou uma certa carga. Concorda comigo? Aí de repente eu venho aqui, ó, e abro a minha chave. A carga foi dissipada? O que seria um exemplo do nosso dia a dia que isso aqui acontece? Cara, meu sonho um dia é dar aula só com simulador, não tem que fazer nenhum cálculo, nem nada. Eu acho que é a parte mais legal, vocês não gostam. Olha só o que eu fiz ali. Vou reiniciar. Eu peguei a minha pilha e eu coloquei uma certa tensão. O que eu gerei com isso? Capacitância, carga no capacitor e energia. Concordam comigo? Aumentar um pouquinho a distância aqui, aumentar um pouquinho a área, colocar minhas linhas de campo elétrico. Pronto. Aí, o que seria esse fato que eu vou fazer agora? Ó, eu abri aqui o meu circuito. Eu abri o meu circuito seria tirar algo da tomada. Eu parei de fornecer tensão elétrica para ele. A energia foi dissipada? Não, meu capacitor ele continuou tendo quantidade de energia aqui nele. E o que acontece agora? Observe que aqui não tem ligação direta da minha pilha com o fio da lâmpada. Mas o que vai acontecer quando eu pego o meu capacitor e eu ligo ele na minha lâmpada? Deu para ver o que acontece? Novamente, ó, mandei para cá, carreguei. Venho para cá, olha o jeito que é intenso inicialmente essa luminosidade e como ela vai diminuindo no decorrer do tempo. Top, né? Então, essa é a função do meu capacitor. Ok? Tranquilaço?